Bom, vamos parar de medir aqui o sinal gerado pelo próprio osciloscópio e vamos medir alguma coisa de verdade aqui. E o que eu tenho de verdade aqui para medir nesse momento é um transformador. Então eu peguei um transformador aqui de 12 volts. Ele é 12 mais 12 porque na saída dele ele tem uma derivação central. Então a gente tem ali 12 volts aliás, tem 24 volts, né, nas extremidades aqui dele, 12 aqui e 12 aqui. Então uma derivação central que proporciona para a gente duas saídas de 12 volts. Uma máquina elétrica, né, um transformador, então ele tem na entrada dele, eu conectei na tomada, e na tomada eu tenho 127 volts, ele está tendo uma taxa de transformação de aproximadamente 10, né? Então ele está diminuindo, está atenuando o sinal em 10 vezes, aproximadamente. Eu fiz aqui essa montagem aqui com uma barrinha Sindal só para facilitar a conexão. Então vou pegar as minhas pontas de prova, vou pegar a minha referência e colocar aqui para ele medir. Então veja que ele já exibiu um sinal na tela do osciloscópio, por sorte já exibiu mais ou menos aqui bonitinho, né? Mas ele poderia estar todo bagunçado, né? Poderia estar com um sinal meio esquisitão e não mostrando nada com nada. Então eu poderia achar o sinal manualmente ou apertar aqui o Auto Set para ele exibir esse sinal da melhor forma possível para a gente. E ele já exibiu, olha só que legal. Eu já tinha deixado as opções de medição aqui de amplitude e também de frequência e do valor RMS. Então veja que o valor RMS é equivalente ao valor de saída ali do transformador. Ele é um transformador com saída de 12 volts, né? Esse é o valor nominal dele. Logicamente que de acordo com as variações da rede elétrica, de onde você estiver utilizando esse transformador, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. No caso aqui da rede que eu estou utilizando, está dando 13 volts, né? A taxa de transformação é fixa, mas a relação, né, do transformador é fixa, mas se você aplicar exatamente o 127, provavelmente ele vai dar exatamente 12, né, de acordo com o fabricante, né? Se houver variações um pouco para mais, um pouco para menos, ele pode exibir esse valor um pouco para mais ou um pouco para menos. Veja que o sinal não é bonitinho, então existe uma certa deformação aqui na região onde eu estou fazendo esse teste, não só por conta da rede, mas também por conta de toda a instalação elétrica e do próprio transformador que oferece essa variaçãozinha, essa deformaçãozinha no sinal, né? E o que é interessante aqui é que esse sinal não consegue ficar menor do que está aqui na tela. A gente já está no limite, né? Veja que eu estou colocando com uma escala ali no canal 1 de 5 volts por divisão. Tá aqui, ó. Então, se eu quisesse diminuir um pouco a visualização desse sinal, eu teria que usar aquele recurso que vocês devem se lembrar, ó, só soltando aqui rapidamente, o recurso aqui de fazer a atenuação dele, olha só. Então eu vou mudar aqui a atenuação em vez de x1 para x10. E vamos voltar a fazer a medição aqui, ó. Veja que agora ele exibe um sinal um pouquinho menor. Mas ele alterou também o valor mostrado aqui no nosso osciloscópio, a medição. Então não sei se vocês se lembram, mas a gente tem que configurar a ponta de prova. Cliquei aqui no canal 1, a sonda está em x1, eu tenho que mudar para x10 e agora sim ele exibe o valor correspondente. Como o sinal ficou um pouco menor, ele tem menos precisão para calcular os valores aqui, então ele agora está bem próximo de 12 volts, está exibindo inclusive o valor de 12 volts. Tá? Eu posso agora inclusive fazer uma modificação aqui da amplitude para exibir um pouquinho melhor esse sinal na tela, né? Então agora eu consigo fazer com que ele seja exibido um pouco menor do que ele já era, né? Porque anteriormente a gente só conseguia mostrar ele, acho que estava mais ou menos assim, né? Dependendo do parâmetro que eu quisesse medir, eu não conseguiria. Tá? Então agora está um pouco mais apropriado. Eu posso, da mesma forma como os sinais anteriores, utilizar cursores, utilizar o Measure aqui para fazer as medições automaticamente. Então, só vou fazer um teste rápido aqui com o cursor, ligando esse cursor, né, deixando aqui no modo manual, tá? E, aliás, usando o track, né, porque eu não usei ainda o track, então é interessante a gente ver como é que ele funciona. Esse modo track, ele vai rastrear esse sinal. Então, veja que conforme eu vou mexendo aqui nesse cursor, ele altera simultaneamente tanto o cursor horizontal como vertical. E ele está seguindo, exatamente como o nome já diz, né? Ele está seguindo esse sinal. Isso é útil, por exemplo, para você tentar descobrir qual que é o valor máximo desse sinal. Eu vou girando aqui até encontrar um valor aqui, ó, na amplitude dele que não seja, quer dizer, que eu não encontre nada maior do que esse valor. Então veja que ele chegou aqui em 18.8, cravado, aparentemente esse é o maior valor que ele tem. Se eu quiser saber o valor
do menor aqui, a parte negativa dele, também aí próximo de 18.8, tá? Então esse track a gente não tinha utilizado anteriormente ainda, tá? Então eu posso voltar aqui e colocar os cursores, né? Como esse aqui é um cursor de tensão, eu posso deixar esse cursor aqui no meio, né? Então aqui eu mudei. Vou pegar esse cursor aqui de baixo e deixar exatamente alinhado aqui com aquele númerozinho 1 ali, ou seja, com o 0 aqui. E vou pegar o cursor de cima e vou tentar pegar o máximo valor, olha lá, 18.8, tá? O delta Y aqui. Então é só, de novo, agora eu estou aplicando os cursores para uma situação um pouco mais real, né? Que você pode ter sentido a dificuldade de visualizar isso sendo feito num sinal que não seja uma onda quadrada. Então, descobri qual que era o valor de pico. Lembra que o valor de pico a pico é o dobro do valor de pico, mas eu conseguiria, utilizando cursores aqui em tensão, mexer só no cursor de baixo aqui, pegar o menor valor aqui embaixo e o maior valor. Ele vai dizer qual que é o valor de pico a pico, 37.6 volts, que é exatamente 2 vezes os 18.8. Mudando aqui para tempo, eu posso agora tentar verificar qual que é o período desse sinal. Como é que a gente achava período? É a distância entre dois picos, por exemplo. Então eu vou ajustar esse meu primeiro cursor para o primeiro pico, vou tentar colocar mais ou menos na mesma posição que a gente consegue diferenciar esse sinal. Então veja, eu não tenho exatamente um pico aqui, né? Quer dizer, eu não consigo achar exatamente um maior valor. Então eu vou pegar mais ou menos os dois no mesmo formato do sinal, na mesma posição, de acordo com o formato desse sinal. E aí a gente tem aqui a frequência já calculada próximo de 60 Hz, e aqui calculado pelos cursores 16.6 milissegundos, 60.24 Hz, que equivale aí à rede elétrica que a gente tem no Brasil, né? Normalmente a nossa rede elétrica tem uma frequência de 60 Hz. Legal? Então, veja que agora eu estou utilizando um sinal real para a gente trabalhar, e desse sinal real a gente conseguiu extrair os mesmos parâmetros que a gente já tinha visto anteriormente. Então isso serve que, de uma certa forma, serve como uma revisão aí do que a gente tinha feito anteriormente. Legal? Então fica essa dica aí para vocês.